Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero externar a minha alegria por estar mais uma vez aqui com os irmãos desta congregação. Agradecer ao PH pelo convite. Agradecer a Deus, por confiar este momento de pregação para que todos nós possamos ser edificados. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rodrigo. Sou um dos professores da Igreja Presbiteriana de Lindéia. Há 4 anos estamos congregando com os irmãos ali de Lindéia, eu, a minha esposa e, pela fé, os meus filhos. Mais uma vez, feliz por estar aqui e por poder trazer uma palavra de Deus para a edificação das nossas vidas. Uma mensagem, eu acredito que ela é bem atual para os dias de hoje, tendo em vista tudo o que tem acontecido na humanidade. E eu gostaria que você abrisse as vossas escrituras no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 2. Irmão, eu sei que eu vou suar um pouquinho, mas se puder diminuir o ventilador, desligar para mim, por favor. Porque senão ele não vai deixar minha Bíblia sossegada aqui não. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2, nós vamos estar lendo dos versos 9 ao 13. Eu dei o título para esta mensagem em forma de uma pergunta. A pergunta é a seguinte: qual o valor da minha comunhão com Deus? Eu espero que no decorrer da pregação, cada um de nós possa alcançar a devida resposta nos nossos corações. Diz assim o texto, Jeremias capítulo 2, verso 9: Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede. Mandai mensageiros a Quedar e atentai bem. E vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, como Igreja de Cristo Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, com o coração, ó Pai, aberto para receber, ó Deus, o ensinamento da Tua palavra. Que o Teu Espírito nos tome, ó Deus, e que nada venha, Pai, roubar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para que por meio da pregação da palavra do Senhor, nós sejamos, ó Deus, ensinados, repreendidos, corrigidos, transformados. Assim oramos a Ti, ó Deus, e Te glorificamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o livro do profeta Jeremias, ele descreve com detalhes a capacidade que o homem, e aqui não me refiro ao homem comum, mas o homem que conhece a Deus, a capacidade que ele tem de fazer coisas que venha distanciá-lo do Deus Todo-Poderoso. O livro ele traz uma mensagem da parte de Deus ao povo hebreu, que naqueles dias
mais do que em nenhum outro período do Antigo Testamento, vivia distante do Senhor. Um povo rebelde, idólatra, que se deleitava em desobedecer aos mandamentos divinos, que havia abandonado o Deus Todo-Poderoso. Portanto, a mensagem que Jeremias traria a este povo seria uma mensagem de julgamento. Era o início de um novo tempo, um tempo de dor, um tempo de desespero, um tempo de correção, mas também um tempo que traria esperança. Eu acredito que dentre os profetas do Antigo Testamento, as maiores angústias de um chamado profético estava sobre Jeremias. Uma vez que ele profetizou acerca de questões vindouras, como a invasão dos babilônicos em Jerusalém, profetizou também como ocorreria todo o processo da queda de Judá, e assim como a ida para o exílio na Babilônia. E sendo ele até mesmo confrontado diversas vezes, sendo chamado de mentiroso continuamente diante das lideranças judaicas, sendo até mesmo agredido por profetizar em nome do Senhor, como se não bastasse tudo isso, teve acrescentado sobre os sofrimentos e suas dores, o cumprimento daquilo que ele havia profetizado. Acontecimentos inevitáveis, devido a tamanha insensatez, maldade e infidelidade que pairava sobre a nação de Israel. Profetizar em nome do Senhor é algo precioso. Não é dizer simplesmente, eis que eu te digo, mas falar a verdade de Deus, em nome de Deus, é que é algo precioso. E é por isso que nós evangelizamos. Mas agora imagina uma pessoa profetizar para uma nação que ela seria destruída. Não ser aceito por aquilo que estava falando. Sofrer por aquilo que havia profetizado. E ainda viver os fatos, a realização das profecias. Foi isso que aconteceu com Jeremias no seu ministério profético. A má conduta do povo de Deus, a infidelidade, já havia chegado a um ponto que não poderia mais ser tolerada. E o juízo de Deus viria com força e pressa. O professor em hebraico Luiz Saião escreve que no momento histórico de Jeremias na nação de Israel, não estava o povo somente cometendo pecados contra Deus, mas o povo havia abandonado completamente o Senhor. E por isso, o juízo de Deus, ele não bateu a porta de Judá, mas rompeu os grilhões de Jerusalém. Porque, irmãos, há uma diferença entre pecar contra Deus. Há uma diferença entre pecar contra Deus e abandonar a fé que temos nele. Embora se o pecado tornar-se algo cotidiano na vida do homem, será por uma questão de tempo que este homem venha abandonar ou apostatar da fé em Cristo Jesus. E foi justamente isto que aconteceu com os hebreus daqueles dias. Eles haviam apostatado, eles deixaram de crer no único Deus, no Deus Todo-Poderoso. E o texto que foi lido por nós, ele vai relatar as circunstâncias da relação entre Deus e o seu povo naqueles dias. Há pelo menos 3 lições que nós precisamos aprender aqui, para que não incorramos nos mesmos erros que eles cometeram. Primeira coisa que o texto vai nos mostrar é que Deus estava irado com o seu povo. Em segundo, veremos que a ira de Deus é uma ira justa. E o Senhor, ele tem testemunhas contra o seu povo. E essas testemunhas não deixam Deus mentir. Em terceiro, veremos a insensatez dos hebreus e os erros que por eles foram cometidos. O primeiro ponto, Deus está irado com o seu povo. Acompanha comigo o verso 9. A primeira parte diz assim: portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor. O cenário que está por trás destas palavras aqui é a de um fórum jurídico. É interessante Deus abordar a questão desta maneira, a questão para se comunicar com o seu povo desta forma,
Porque aqui ele já impossibilita qualquer contestação por parte do povo. O Senhor ele já imprime na mente deles que certa será a punição pelos erros que eles estavam cometendo. Que a demanda apresentada no tribunal não tinha como fugir dela, porque era um explícito flagrante. A palavra pleitearei, ela tem o mesmo sentido de contenda, ou seja, um problema ou uma demanda entre as partes. E isto seria resolvido. Neste caso, as partes eram Deus e Israel. Nós vivemos em uma sociedade e haver conflitos e contendas entre pessoas é visto com certa naturalidade. Os fóruns estão abarrotados de processos judiciais. Tem alguém entre nós que é advogado, que é assistente? Os fóruns estão abarrotados de processos judiciais nas diversas varas existentes. Basta pensamentos divergentes, ausência de diálogo, falta de humildade, submissão, empatia. Falta qualquer uma dessas questões para se gerar uma contenda, um conflito e abrir-se um processo na justiça para que possa ser resolvido. No texto, em suma, nós estamos vendo o próprio Deus declarando que contenderia com o povo. Irmãos, o homem dizer que irá contender com Deus acerca de algum assunto é razoável. Se você falar que vai demandar algo com Deus, é razoável, isso vai acontecer. A Bíblia tem exemplos de acontecimentos assim. Agora, quando a questão é Deus contendendo com o homem, aí é problema. Se você quer demandar algo com Deus, você pode fazer. Veja o exemplo citado pelo próprio Deus e Cristo, através da parábola do juiz iníquo. Ele, finalizando a palavra, ele diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas 18, 7 e 8. O Senhor fala aqui do dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. Se analisarmos essa parábola, veremos termos parecidos com o texto que lemos de Jeremias. Porque a contenda em Lucas é da mulher com um juiz que prefigurou Deus. Outro texto que nos permite dizer que nós podemos contender como se estivéssemos num fórum, requerendo que Deus viesse julgar a nossa causa, é o texto lá em Gênesis 32, 26, onde Jacó, no val de Jaboque, contendeu com Deus por uma noite inteira, a ponto do anjo do Senhor dizer: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. O homem pleitear uma causa com Deus é algo normal, se estiver dentro dos princípios ensinados nas Escrituras. Fazer o propósito de oração todos os dias em favor de uma causa, clamar ao Senhor com lágrimas cotidianamente por um milagre de Deus em certas áreas da vida, é um pleito legal, é juridicamente correto. Isso demonstra dependência de Deus, confiança de que Deus é poderoso para suprir as nossas necessidades. E até vai haver intercessores ao nosso favor. O Pai e o Filho e o Espírito Santo, eles estão dispostos a interceder em nosso favor, em favor de nossa causa, se tiver princípios bíblicos por trás, se estiver respaldado pelas Escrituras, podemos pleitear uma causa diante de Deus. Agora, Deus pleitear uma causa contra o homem, como é a que nós estamos vendo aqui no texto, é o fim da picada. É um problema. Porque o único advogado que poderia nos defender é aquele que está nos processando. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 11, 30, 31. O texto está nos mostrando justamente isso.
Israel nas mãos de Deus para sofrer o juízo do Todo-Poderoso. E este com certeza foi um momento mais terrível para a nação de Israel, porque além de receber a intimação, na intimação veio escrito que a demanda entre Deus e o povo seria algo duradouro, não seria algo resolvido na primeira instância, meus irmãos, iria para a segunda e a terceira instância também. E ainda na intimação estava escrito: Deus será o vencedor. Porque veja a segunda parte do verso 9: e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Imagina você em um tribunal ouvindo isto: até o filho dos vossos filhos sofrerá as consequências dessa demanda que tenho contigo. O texto aqui, em hipótese alguma, está endossando pensamentos que tem por aí, viu, irmãos? Pensamentos que dizem que a maldição hereditária é uma realidade. Não tem nada disso aqui. Muito pelo contrário, o texto está justamente mostrando que diante da capacidade devastadora que o pecado tem de nos afastar de Deus, Deus estabelece pelo seu poder e para a sua glória os tempos e as épocas, para que fiquem marcados na história humana e jamais caia em esquecimento os acontecimentos que têm e tiveram por propósito atingir a aliança eterna de Deus com o seu povo escolhido e também de ofuscar o esplendor da glória do Todo-Poderoso. Como foi dito, os hebreus não haviam simplesmente pecado contra o Senhor. Essa não era a queixa de Deus. Deus não estava falando: olha, estou irado com vocês porque vocês pecaram comigo. Não era isso que Deus estava dizendo. Mas a ira de Deus repousou sobre aquele povo naqueles dias, porque eles haviam abandonado o Deus vivo. O tratamento para uma dor de cabeça é um simples analgésico. Tomou Doril, a dor sumiu. Mas para um tumor, o tratamento ele é mais longo. O tratamento ele é demorado. O tratamento ele é dolorido. E isto acontece porque se a doença voltar, ela pode matar o corpo. E quando os hebreus eles apostataram de Deus, foi necessário o cativeiro para que ficasse impresso na mente e no coração deles que eles jamais poderiam ter feito aquilo. O segundo ponto: o cativeiro babilônico ele durou 70 anos, irmãos. E talvez nós esteja pensando: Deus foi muito duro com o povo. Mas o segundo ponto, ele vai justamente nos mostrar: a ira de Deus é justa. Ele tem testemunhas ao seu favor. Quando nós olhamos Deuteronômio capítulo 7, os versos 6 e 8, diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa de servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. O texto escrito por Moisés traz um resumo do sentimento de Deus pelo seu povo. Mas quando olhamos para o que diz Jeremias, assim diz: eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Jeremias 2, 7 e 8. Este era o proceder do povo. Diante desta insolência, desta perfídia dos hebreus, Deus faz a sua queixa.
Passai as terras do mar, verso 11, parte A. Passai as terras do mar de Chipre e vede. Mandai mensageiros a Quedar e atentai bem. E vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Chipre e Quedar representam o oeste e o leste, as nações do oriente e do ocidente. A acusação de Deus formulada aqui era mais ou menos assim: viajem o mundo, busquem nas nações sobre a terra, para ver se alguma nação tem procedido levianamente como vocês estão procedendo, tendo elas por Deus imagem de deuses que jamais foram deuses. O único Deus gloriosamente se revelou a Israel, meus irmãos. E aquele povo fez pouco caso disso naqueles dias. Eles tinham como uma das suas missões revelarem ao mundo o único Deus com os seus mandamentos e preceitos. A conduta de Israel, sua forma de vida separada das contaminações do mundo, vivendo em santidade e adoração ao Deus Todo-Poderoso, seria como uma forma de condenação às demais nações da terra, porque eles viviam fora dos padrões do Deus único. Mas o texto nos mostra Deus asseverando contra o povo, dizendo que o mundo seria capaz de testemunhar contra eles. A parte B do versículo 11 diz: todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Porquanto Israel estava vivendo nas mesmas condições do mundo, vivendo como as demais nações. Era como se Deus gritasse assim: ei, demais nações do mundo, o que vocês veem de diferente em Israel? E eles em um só coro gritariam: não vemos nada de diferente. Porque eles não estavam sendo diferentes em nada com relação às demais nações do mundo. Eles estavam sendo assim como aquelas nações, enquanto eles deveriam de ser o juiz daquelas nações por viver em santidade, por viverem separados para Deus. Pois eles haviam falhado na missão que lhes fora confiada, e não somente a terra poderia testemunhar contra eles. O que fizeram foi um absurdo tão grande que os céus também ficariam por testemunha, porque Israel havia quebrado o pacto, a aliança que Deus tinha feito com eles, a aliança de ser uma nação santa, um povo peculiar de Deus. As palavras do verso 12, elas vão ecoar como alguém que dá um flagrante e chamam outras pessoas para testemunhar o flagrante também. Deus chama os céus para ver o absurdo que Israel estava cometendo. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Interessante que lá em Romanos capítulo 8, no verso 19, o texto diz que há uma ardente expectativa da criação que aguarda a revelação dos filhos de Deus. Mas o texto de Jeremias 2,12 está recheado de desapontamento, de triste surpresa. E isso tudo está diante dos céus e da terra, que se estende do oriente ao ocidente, porque o inacreditável estava acontecendo ante todos os olhos. Mas espantai-vos de quê? Por que se horrorizar? Talvez alguém pergunte. O terceiro ponto vai nos falar da insensatez dos hebreus e os erros cometidos. Nisto estava o espanto e o horror mencionados por Deus. Verso 12a: porque dois males cometeu o meu povo. Essa é uma tradução da Almeida Revista Atualizada. Quando nós lemos na NVI, Nova Versão Internacional, no lugar da palavra dois males cometeu o meu povo, a NVI usa dois crimes cometeu o meu povo. E a tradução da NVI, ela é melhor neste caso, tendo em vista que a palavra males pode soar algo mais brando, o que colocaria Deus como severo demais, o que não foi. Vejam a parte B:
a mim me deixaram um manancial de águas vivas. Nós bem sabemos da importância que a água tem para a manutenção da vida. A água é importante para a hidratação física, inclusive eu vou até me hidratar um pouquinho. A água é fundamental para a hidratação física, no uso residencial, para a agricultura, para a higiene, para a produção de energia, produção industrial. Em todos os aspectos, a água é essencial para a vida humana. Para nós que vivemos num país mais rico, hidricamente falando, essa figura de linguagem pode não transmitir a realidade que o texto quer que nós venhamos compreender. Para se ter uma ideia, o Brasil ele tem quase o dobro de quilômetros cúbicos de água potável do que a Rússia, que é a segunda colocada. Porém, ainda assim, há em regiões de nosso país, onde as pessoas sofrem com a falta deste recurso essencial para a vida. Então eu acredito que não será demasiadamente difícil de compreendermos, uma vez que nem todos os lugares no Brasil existe água encanada. Acredito que os mais velhos que moram ali no Lindé, isso não é do meu tempo, não é do tempo do Clauber, do tempo do Jubenício. Tinha que buscar por alguns dias água na lata, né? Porque faltava, não chegava, né? Mas enfim, nem todos os lugares no nosso país têm água encanada. Então, não é tão difícil de nós entendermos o que Deus está querendo ensinar através disso. Mas o que nós podemos dizer de uma nação estabelecida em meio a desertos e mares de águas salgadas? Muito mais valor é dado às águas potáveis por aqueles que ali vivem. Isso não é uma verdade? É importante sempre considerarmos essas particularidades do texto para que possamos mensurar com fidelidade o que o texto está nos passando. Imagina você morando em um lugar extremamente seco, onde chove poucos dias no ano, mas na porta de sua casa passa um rio com água fresca e cristalina. Um rio que corre o ano todo. Qual seria a sua qualidade de vida? Com águas abundantes para suprir todas as suas necessidades. Qual seria a sua qualidade de vida? Sem que fosse necessário correr atrás de outras fontes. Mesmo no período mais intenso da seca na região, você não teria preocupação nenhuma. Porque na porta da tua casa, um rio está correndo continuamente, com águas claras e frescas, para que você possa suprir todas as tuas necessidades. Agora imagina você vivendo no mesmo lugar, extremamente seco, com verões rigorosos, pouquíssimos dias de chuva durante o ano, com um rio de águas cristalinas na sua porta, com águas abundantes, mas você, por sua escolha, preferiu cavar uma cisterna, onde a água que é captada por ela não pode ser retirada, e que em curto espaço de tempo, aquela água se transforma em barro. Há alguma sensatez nisso? É essa comparação que Deus está fazendo. Foi isso que os hebreus fizeram. Vejam a parte C do versículo 13. E cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Meu pai e meu falecido tio fizeram isso, meus irmãos. É um pequeno testemunho. Ambos, meu tio faleceu, agora é minha tia, né? Tem um terreno em Três Marias, no município de Morada Nova, às margens da represa de Três Marias. Só que em alguns períodos do ano a água se distancia muito, né? Então o certo é você comprar uma bomba potente, comprar mangueira, e a água vai descendo, você vai levando a bomba, né? E a mangueira, e você continua jogando água na sua caixa, tendo qualidade de vida do mesmo jeito.
Mas meu pai e meu tio resolveram cavar uma cisterna. Falaram, não, isso vai ser mais barato. E cavaram a cisterna. Cavou. Aí voltou no período de chuva, a represa subiu, chegou água na cisterna. Mas no período de seca, a água ia embora. Sem contar o criatório de bomba-sapo que eles estavam fazendo lá em casa. Um dia eu até assustei, falei, está fazendo um criatório aqui, tinha umas 10 bombas-sapo lá. Por quê? Porque a cisterna dava pouca água, água barrenta, ia funcionar, aquilo puxava mais barro do que terra, queimava, do que água, queimava. Até que eles enfesaram, né? E compraram uma boa bomba, uns 500 metros de mangueira, e passou a tirar a água da represa. Mas agiram com insensatez. Sem contar que às vezes a água que se pegava dessa cisterna, a gente ficava meio assim para beber ela, porque não tinha uma cor cristalina. Eu preferia ir no meio da represa e pegar a água de lá para poder beber. Então, é esse tipo de insensatez que Deus está combatendo aqui. Ele era a fonte de águas cristalinas que estavam diante de Israel, mas eles preferiram cavar uma cisterna que não podia reter água, porque assim são os falsos deuses, assim são as imagens de esculturas, não pode acrescentar nada na vida do homem. Deus não estava distante deles para que não pudesse perdoá-los de tamanho crime cometido, mas eles escolheram dar as costas para Deus, rejeitaram o Senhor com todos os incontáveis recursos que Deus tinha para lhes suprir, para acreditarem a fé em objetos inanimáveis. O povo não cometeu males contra Deus, mas um crime, porquanto ao abandonarem a fé no autor e o consumador da fé, eles rejeitaram todas as promessas que Deus havia feito, de Gênesis, que eles já sabiam que tinha sido escrito, até aquilo que viria a ser escrito, que é Apocalipse. Porque Gênesis 3,15 diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E Apocalipse 22, 12 ao 14 diz assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Essa é a razão da ira de Deus repousar sobre eles, porque não rejeitaram somente a pessoa de Deus, mas também rejeitaram toda a sua obra, todas as suas promessas. Não seria plausível ou justo o juízo de Deus sobre Israel? Eu pergunto. Concluindo, irmãos, o chamado ministerial de Jeremias não foi nada fácil. Isso serve para nós. Anunciar a verdade para pessoas que conhecem a verdade, mas que escolhem ignorá-la, tem sim as suas implicações. Porém, as dificuldades não podem ser impedimento para que a verdade de Deus seja anunciada. Naqueles dias, os hebreus tinham o conhecimento suficiente para que pudessem ter uma vida santa e justa diante de Deus. Eles escolheram provar do cálice da ira do Senhor, trocar a comunhão com Deus para viver como as demais nações do mundo. E isto foi a ruína daquela geração. Hoje não tem sido diferente. Em nossos dias, a medida que por eles foram enchida, pode ser muito facilmente superada. Se eles encheram uma medida com a insensatez deles, tendo eles por revelação só parte do Antigo Testamento, nos dias de hoje, esta medida pode ser facilmente cheia, ser enchida por nós. E por que eu penso assim? Porque nós temos a revelação completa de Deus. Nós temos muito mais verdades para crer. Sobre nós há mais luz do que a luz que havia sobre eles.
Mas também nós temos que olhar e ver que o mundo tem nos oferecido muito mais atrativos do que os atrativos que foram oferecidos a eles. Porque os tempos são diferentes. Os tempos são outros. Nós temos mais luz, nós temos mais revelação, mas nós também temos muito mais tentações vindas do mundo. E por que eu digo isso? Porque é necessário que nós venhamos estar muito mais atentos. Que é necessário que nós venhamos estar muito mais ligados a Deus, para que nós não venhamos cometer os erros que eles cometeram. Hoje vivemos outro tempo, e é este tempo profetizado em Ezequiel 11, 19 e 20. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. A nós, meus irmãos, cabe muito mais cuidados, não porque nós somos diferentes deles, mas porque sobre nós tem muito mais luz. Nós temos a verdade, a revelação completa de Deus. Não há nada mais a ser revelado, senão aquilo que já foi revelado e está escrito. De Gênesis a Apocalipse. 66 livros. Nós temos muito mais luz sobre nós do que eles tinham. Mas o fato deles terem menos luz do que nós não exime eles daquilo que eles fizeram. E nós também seremos indesculpáveis se nós não atermos aquilo que a palavra do Senhor está nos ensinando. Se nós desviarmos do caminho, porquanto tanto eles como nós que somos a igreja, nos dias de hoje, é povo do Senhor, povo escolhido, antes da fundação do mundo. E nós fomos escolhidos com um propósito: para glorificar a Deus e alegrar-se nele eternamente, para que o mundo veja a presença de Deus em nós, o agir de Deus em nós, aquilo que Ele fez em nós. E os escolhidos de Deus que ainda estão no mundo possam se render à pregação do Evangelho e converter as vossas vidas, pelo poder do Espírito Santo, a Cristo Jesus. Aplicações para as nossas vidas. Para que tais coisas não nos aconteçam, primeira coisa a se fazer, meus irmãos, é nos examinarmos todos os dias. Nós precisamos examinar a nós mesmos. Como anda a minha vida, a minha comunhão com Deus? Eu tenho estabelecido um devocional de leitura bíblica, eu tenho orado ao Senhor, tenho cantado os louvores a Cristo Jesus. Tudo isso é fundamental para que nós não venhamos cometer aqueles erros, porque é como eu disse, nós somos pecadores, nós erramos. Mas se o pecado ele se tornar cotidiano nas nossas vidas, é por uma questão de tempo nós apostatarmos da fé. Por isso nós devemos, em primeiro lugar, examinar a nós mesmos, para que nós possamos compreender como está a nossa comunhão com Deus. Segundo, avaliar até que ponto os acontecimentos cotidianos da vida, as lutas, as pelejas que têm se levantado contra nós, avaliarmos qual é o estrago, o que isto tem nos causado, quanto isso tem nos afastado, tem nos impedido de estarmos diante de Deus. É necessário que nós olhemos também para isso, porque a palavra do Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então, o quanto isso tem nos abalado, nós temos que fazer essas avaliações nas nossas vidas. Tenho
Temos sido como uma palmeira que enverga, mas não quebra? Você já viu uma palmeira no vento? Como é que ela faz? Ela vai lá e volta. Temos sido assim? Ou ao som dos primeiros, aos barulhos dos primeiros ventos, nos dobramos e não nos levantamos mais? E por último, temos que destronar das nossas vidas tudo o que tem buscado tomar o lugar de Deus nos nossos corações. E aqui nós temos que ter atenção, porque com coisas grandiosas demais a gente tem até medo, a gente já repreende, né? Já repreende e não deixa que isso venha tomar os nossos corações. Muitas vezes nós preocupamos com os absurdos. Imagens de esculturas, cultos cheio de misticismo, culto a ídolos. Nos preocupamos com isso. Porém, nós devemos nos preocupar com pequenas coisas também. Sabe por quê, meus irmãos? Porque alguns reis adultos assumiram o trono quando eram pequenos. Quando eram pequenos. Algumas coisas que julgamos pequenas hoje podem governar os nossos corações amanhã. E o nosso coração ele deve ser unicamente de Cristo Jesus, o Senhor. Que possamos aplicar isso nas nossas vidas. Nos examinar cotidianamente. Ver o quanto as lutas têm afligido a nossa fé. E tirar das nossas vidas, clamando a Deus, né? Que Deus venha tirar das nossas vidas tudo aquilo que pode tomar o lugar que é dele. Porque aí sim nós vamos saber qual é o valor da nossa comunhão com Deus. Que nós não venhamos perder a nossa comunhão com Deus para ver o quanto isto tem um valor. Mas que nós venhamos buscar dia após dia o crescimento da nossa comunhão com Deus. Louvado seja Deus. Fique sobre os seus pés, vamos estar orando. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome, ó Deus, que é gracioso, que é misericordioso, que é tardio em irar. Nós hoje aqui, ó Deus, aprendemos na tua palavra, Pai, que precisamos, ó Deus, estarmos, ó Pai, atentos, voltados totalmente para Ti, para que não venha suceder a nós, ó Deus, aquilo que o livro de Jeremias, ó Pai, e de outros profetas nos ensina. Que Israel, ó Deus, por abandonar ao Senhor, padeceu sob tua ira. Sofreu, ó Deus, um cativeiro de 70 anos. Sabemos, ó Deus, que diante de nós não há, ó Deus, um tempo para um cativeiro assim. Mas há um tempo, ó Deus, para um cativeiro eterno. E ter sobre nós, ó Deus, mais luz, mais verdades para que possamos crer. Ter o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos auxiliando e nos ajudando no nosso dia a dia. Nos faz, ó Deus, ter tranquilidades, ó Pai, para que possamos ter uma vida santa, justa diante do Senhor. Mas nós somos falhos, nós somos pecadores, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor segure nas nossas mãos, que o Senhor sustente-nos, ó Deus, no meio das lutas, no meio das aflições, que nós não venhamos vacilar, ó Deus, e caso nós vacilemos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, venha nos erguer.
Tudo seja feito, ó Deus, para o louvor e a glória de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Abençoe as nossas vidas, Pai, que nós possamos compreender a Tua palavra e buscar essa comunhão com o Senhor dia após dia. Que não venhamos ser omissos, ó Deus, acerca, ó Pai, das obrigações que temos como cristãos, como aqueles que foram chamados, escolhidos pelo Senhor. Trabalhe em nosso ser, ó Pai, para que possamos, ó Pai, aqui nessa terra, resplandecer a glória do Senhor e combatermos o bom combate, ó Deus, até o dia da Tua vinda. Nós assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos encerrar então o culto. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho e que as consolações do Espírito Santo de Deus seja com nós, o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Vamos em paz, que Deus nos abençoe. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus.